Há histórias no futebol que brilham apenas dentro dos estádios. Histórias de gols, aplausos, contratos milionários e manchetes reluzentes. Histórias que vivem sob luzes artificiais, alimentadas por cifras, poder e ego. Mas existem outras histórias. Raras, profundas, quase sagradas. Histórias que nascem longe do barulho, longe das câmeras, longe dos holofotes. Histórias que brotam na poeira, no silêncio, na fé, e que se tornam tão grandiosas que nenhum troféu é capaz de medir. Entre essas histórias existe uma que parece não pertencer ao futebol moderno. Uma história que não combina com o mundo de carros esportivos, iates, joias, mansões e vaidade. Uma história que quebra todas as regras do jogador padrão, da nova geração. Essa é a história de um homem que olhou para a própria grandeza e não viu um privilégio, viu uma missão. Um homem que transformou cada chute, cada corrida, cada gol, em sementes para um futuro que ninguém mais acreditava ser possível. Um homem que nasceu sem nada, e devolveu tudo. Essa é a história de Sadio Mané. E se você acredita que o futebol vai muito além do gramado, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente conta histórias que mexem com a alma, histórias que o futebol moderno não quer contar, mas que o coração nunca esquece. Agora sim, respira fundo. Porque a história que você vai ouvir agora não é sobre futebol. É sobre destino, sobre dor, sobre coragem, sobre propósito. É sobre um menino que tinha tudo para desistir, e escolheu mudar o mundo. Imagine um lugar onde o tempo parece andar mais devagar. Onde as estradas são de terra batida, onde o vento levanta poeira vermelha que gruda na pele, na roupa, na alma. Um lugar onde as casas, simples e frágeis, parecem lutar todos os dias para não cair. Esse lugar se chama Bambali. E foi ali que nasceu um dos maiores símbolos de esperança que o futebol já produziu. Sadio Mané não cresceu entre través de metal, gramados perfeitos ou bolas oficiais. Ele cresceu entre pedras, entre campos improvisados, entre sonhos que o mundo dizia serem impossíveis. A primeira bola de Sadio era feita de trapos. Os primeiros dribles aconteciam descalço. Os primeiros gols eram comemorados em silêncio, porque ninguém acreditava que aquilo era mais do que brincadeira. E, ainda assim, havia algo nele que ninguém conseguia explicar. Algo nos olhos. Algo na postura. Algo na forma como ele corria atrás daquela bola improvisada como se estivesse correndo atrás da própria vida. Ele não tinha chuteiras. Não tinha luxo. Não tinha estrutura. Mas tinha uma vontade tão grande, tão absurda, tão violenta de vencer, que parecia desafiar a própria realidade. Mas antes de entender por que Mané corria tanto, é preciso entender o que ele perdeu. O pai de Sadio Mané era um homem simples. Um líder espiritual respeitado. Um daqueles homens que carregam mais sabedoria no silêncio do que muitos carregam em livros. Mas Bambali não tinha hospital. Não tinha médicos. Não tinha ambulância. E num dia cruel, quando a vida do pai de Mané dependia de ajuda urgente, não havia nada. Nada além de quilômetros de estrada, esperança e desespero. Ele não resistiu. Mané era apenas uma criança. E naquele instante, naquele silêncio devastador, naquele vazio irreparável, uma semente nasceu dentro dele. Uma semente que dizia: eu nunca vou permitir que outra pessoa sinta o que eu estou sentindo agora. Algumas pessoas jogam futebol pelo dinheiro. Outras pelo status. Outras ainda pelo sonho de serem aplaudidas. Sadio Mané jogaria por algo maior. Jogaria pelo povo que ficou para trás. Jogaria por um futuro que ainda não existia. Jogaria para que ninguém da sua vila precisasse morrer por falta de atendimento médico. Esse trauma, essa dor, se tornaria combustível para tudo o que viria depois. E foi aí que ele tomou a primeira grande decisão da vida. Mané tinha 15 anos. 15, a idade em que muitos ainda descobrem quem são. Mas ele já sabia quem precisava ser. Então, em um amanhecer silencioso, respirando fundo pela última vez o cheiro da terra vermelha de Bambali, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele fugiu. Não contou para ninguém. Pegou uma mochila leve, um pouco de comida, muita coragem e um medo do tamanho do mundo. Subiu num ônibus rumo a Dakar, a capital do Senegal, sem garantias, sem dinheiro, sem certeza de nada. Só com fé. E quando chegou, o mundo não estava esperando por ele de braços abertos. Encontrou portas fechadas. Desconfiança. Gente dizendo que ele era pequeno demais, fraco demais, ingênuo demais. Mas havia algo dentro dele que ninguém conseguia ignorar. A chama. Aquela chama que existe em quem não tem plano B. Quem sabe que se não der certo, não existe alternativa. Quem sabe que não pode voltar para casa derrotado. Essa chama chamou a atenção do Generation Foot, a academia que mudaria seu destino.
E dali, o impossível começou a ficar possível. Quando chegou ao Metz, na França, a Europa o engoliu como um oceano gelado. Língua diferente, clima brutal, comida estranha, solidão, insegurança. E no campo, um gol em 19 jogos. Nada impressionante, nada digno de manchetes. Mas ali nascia o verdadeiro Mané. Porque enquanto outros jogadores procuravam conforto, ele procurava evolução. Enquanto outros buscavam fama, ele buscava propósito. Enquanto outros se perdiam na noite, ele se encontrava na disciplina. E foi essa fome, não a fome de quem quer dinheiro, mas a fome de quem quer sentido, que o conduziu para Salzburgo, e depois para Southampton, e finalmente para o Liverpool. E aí, o mundo inteiro viu a velocidade, a frieza, a coragem, o tridente lendário. Mas mesmo ali, mesmo no topo do mundo, Mané continuava preso a uma única coisa: o Senegal. Jogadores constroem coleções, supercarros, casas absurdas, relógios de centenas de milhares, vida de novela. Mas quando perguntaram por que Sadio Mané não vivia como uma estrela, ele respondeu com uma simplicidade que destruiu argumentos. Eu passei fome. Eu caminhei quilômetros para ir à escola. Eu vi meu pai morrer porque não havia hospital. O que faria com 10 carros de luxo? E então ele fez o inimaginável. Construiu um hospital. Construiu uma escola. Construiu uma rede de internet. Construiu um estádio. Construiu empregos. Construiu dignidade. Construiu futuro. Ele não acumulou bens. Ele multiplicou vidas. O mundo o via levantando taças. Mas Mané via a vila levantando esperança. O mundo via gols decisivos. Ele via crianças entrando em salas de aula. O mundo via dinheiro. Ele via responsabilidade. Para o mundo, ele era um craque. Para Bambali, ele era um filho que voltou para buscar todos. Um dia, após conquistar a África, ele voltou à sua vila. Não em carro de luxo. Não com escolta. Não com glamour. Voltou caminhando. Pisando na mesma terra. Respirando o mesmo ar. Tocando as mesmas paredes. Abraçando as mesmas crianças. E naquele dia, todo mundo entendeu. Sadio Mané não é lembrado pelo que conquistou. Ele é lembrado por aquilo que devolveu. A verdade é simples. A grandeza de Sadio Mané não cabe em estatísticas. Não cabe em listas. Não cabe em prêmios. Ela cabe em vidas. Em histórias. Em futuros. Num mundo onde jogadores correm atrás de luxo, ele corre atrás de propósito. Num mundo onde ídolos querem ser estrelas, ele escolheu ser luz. Luz para Bambali. Luz para o Senegal. Luz para o futebol. Luz para o mundo. E essa luz não se apaga quando o estádio silencia. Ela continua viva em cada criança que agora tem escola. Em cada mãe que agora tem hospital. Em cada jovem que agora tem campo. Em cada família que agora tem esperança. Esse é o verdadeiro legado. Se essa história tocou você, se te lembrou que o futebol ainda pode transformar vidas, então faça parte dessa missão com a gente. Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Aqui, nós mantemos viva a chama das narrativas que o futebol moderno esqueceu, mas que a alma nunca esquece.